Salve, salve, turminha, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente vai agora estudar um pouco das características da sociedade mineradora, ou seja, Brasil na época do ouro. Vamos lá? Muito bem. A gente vai iniciar os nossos estudos, pessoal, mostrando para vocês quais foram as consequências diretas do chamado ciclo do ouro, beleza? Então, a gente está estudando Brasil colônia, né? Nós estudamos na outra aula, eu fiz uma revisão para vocês sobre a Sociedade dos Engenhos e agora, pessoal, a gente vai fazer isso com a Sociedade do Ouro. Primeira característica direta vai ser o povoamento de áreas do interior do Brasil, ou seja, povoamento dos sertões do Brasil. Toda vez que vocês lerem o enunciado de uma questão e falar povoamento do sertão do Brasil, não associe diretamente à região Nordeste, né? A região seca. Esse sertão aqui, pessoal, era como os portugueses chamavam o território brasileiro que ainda não havia sido desbravado. Então, como consequência direta para a sociedade do ouro, com a descoberta do ouro, vai ser o desbravamento desses sertões, o povoamento dessa região mais para o interior do Brasil. Beleza, pessoal? Outra consequência vai ser o crescimento da vida urbana, diferentemente da sociedade dos engenhos, que era uma sociedade organizada de forma ruralizada, né? A sociedade do ouro, ela vai ser uma sociedade urbana, a gente vai ver a fundação de várias cidades, beleza, gente? O surgimento de novas vilas e cidades, mudança da capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Vocês viram, eu mostrei para vocês, perdão, anteriormente, a gente vai ter dois governos, o governo do Norte, com sede em Salvador, e o governo do Sul, com sede do Rio de Janeiro, com a importância que a região Sudeste começa a ganhar com a descoberta do ouro e a crise dos engenhos. A gente vai ver Salvador deixando de ser capital do Brasil, Rio de Janeiro, ali centralizando esse poder colonial. Desenvolvimento do Porto do Rio de Janeiro, porque, pessoal, o porto do Rio de Janeiro era mais próximo da zona exploratória de ouro, beleza? Deslocamento agora, ó, do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Então, o Nordeste, pessoal, a partir daí vai começar a sofrer com o esquecimento político, com a falta até de abastecimento de alimentos, pessoal. A gente vai ver aí tudo isso por conta da crise das fazendas de engenho, dos engenhos. E a gente vai ter também a consolidação do mercado interno. Então, diferentemente da sociedade dos engenhos, que tudo que era produzido, ou seja, tudo que era produzido nos engenhos, a cana, o melaço, a cachaça era exportado. Na sociedade do ouro, a gente vai ter o fortalecimento do comércio interno. Exemplo disso, o surgimento dos tropeiros, né? Que eram comerciantes ambulantes, né? Que iam de vila em vila, de cidade em cidade, vendendo produtos e vai, então, fortalecer esse mercado interno. Uma característica que eu não coloquei aqui, mas é bom salientar, é o surgimento também de uma camada social intermediária, beleza? Que são os mineradores. Muito bem, falando de sociedade, temos ela aqui. A sociedade mineradora, pessoal, ela era hierarquizada, né? No topo a gente vai ter os ricos. Quem eram esses ricos? Ainda donos de terras. São também os mineradores que tinham mais recursos, que tinham escravos que vinham de zonas especializadas lá da África, como por exemplo a Costa do Ouro. Temos a camada média, né, ou chamada a camada intermediária, que eram mineradores que não tinham tanto poder aquisitivo assim. Temos também os homens livres ou homens pobres, que eram pessoas livres que viviam do comércio, que garimpava regiões de garimpo abandonada pelos mineradores. E nós vamos ter a escravidão, tá? Muito bem. Pessoal, como foi descoberto o ouro então? Pessoal, a partir da crise dos engenhos, né, há uma série de dificuldades que Portugal vai enfrentar com o mercado internacional, com a venda desse açúcar, consequência direta também da União Ibérica, Portugal vai dar a ordem para que se organizasse expedições exploratórias que fossem para os sertões do Brasil em busca de ouro. Muito bem, essas expedições oficiais organizadas pela coroa portuguesa eram chamadas de entradas, tá certo?
Paralela a essas expedições oficiais, surgiram as bandeiras, que eram expedições, vamos dizer assim, entre aspas, clandestinas, que elas se organizaram sem autorização da coroa portuguesa. Essas expedições bandeiras, pessoal, elas foram organizadas por motivações econômicas. Os chamados sertanistas ou bandeirantes da região ali de São Vicente, da região também ali da vila de São Paulo de Piratininga, enfrentavam uma grave crise econômica, até as pessoas passando fome mesmo, porque a cana-de-açúcar ela não se adaptou muito bem àquela região de São Vicente, porque o clima era mais frio. Então, essas pessoas, esses paulistas, vão enfrentar sérios problemas. Então, ou eles encontravam ouro, ou eles capturavam índios e entregavam e vendiam para a escravidão, ou eles recapturavam escravos que haviam fugido e recebiam a recompensa por isso. Eles tinham que se virar nos 30 para sobreviver. Então, eles organizaram essas expedições, que foram de 3 tipos. Bandeiras de apresamento, bandeira prospectora e o sertanismo de contrato. O que era bandeira de apresamento? Como o nome mesmo diz, vem de apresar. Essa bandeira tinha como principal objetivo, pessoal, essas expedições tinham como principal objetivo recapturar indígenas que haviam fugido, que não haviam sido escravizados, e também negros que haviam fugido. Eles usavam o dinheiro dessas recompensas, dessas vendas, para investir na busca do ouro. Então, eram sertanistas, eram bandeirantes mais empobrecidos, tá bom? As bandeiras prospectoras, não. A bandeira prospectora, ela vai ter como principal objetivo o encontrar o ouro. Esses sertanistas, esses bandeirantes, pessoal, eles organizavam expedições em que essas expedições eram caras, né? Porque eles iam, não sabiam quando iam voltar, então eles tinham que ter uma grande quantidade de mantimento, de medicamento guardado e tal, né? Para essa viagem. Eles tinham que ter mula custava caro para esse transporte, e também eles tinham que ter indígenas que conseguissem levá-los até essas trilhas indígenas, né? Por isso que os bandeirantes vão chamar os desbravadores do Brasil, porque com essa busca do ouro, pessoal, que levavam dias, mata dentro, ali eles descansavam, eles abriam ali a floresta, e ali eles tinham chamado pousos, né? E esses pousos acabaram ficando fixos. E para vocês terem uma ideia da importância, alguns desses pousos deram origem a algumas vilas que vão dar origem a cidades. Tá certo? Então, assim, por isso que os bandeirantes são chamados de os desbravadores. Então, já o sertanismo de contrato eram bandeirantes, sertanistas ou paulistas, né? A banca varia muito como ela chama. Que, pessoal, eles eram contratados por fazendeiros para destruir quilombos. Para quem não lembra, quilombo eram aldeamentos criados por escravos africanos que fugiam da escravidão. Como eles não tinham recursos, não tinham como voltar para a África, eles iam para locais de difícil acesso, montanhosos, e ali eles montavam suas comunidades com características e lembranças da sua terra natal. Só que esses quilombos ameaçavam muito esses fazendeiros. Por quê? Primeiro, o fazendeiro perdeu sua mão de obra, que era aquele escravo, né? Segundo, alguns desses quilombolas atacavam vilas, roubavam, né, para se alimentar, essas coisas todas. Então, os sertanistas de contrato recebiam uma recompensa para recapturar aquele escravo específico que havia fugido, beleza? Galera, entre essas 3 expedições aqui, a que vai encontrar ouro vai ser a prospectura, beleza? Aqui eu tenho para vocês a imagem, eu achei de importante colocar, porque mostra, a partir da vestimenta, mostra, pessoal, que tipo de expedição cada bandeirante desse fazia parte. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Segundo descobertas, segundo fontes historiográficas de estudo mais aprofundado, tirando esse viés do heroísmo dos bandeirantes, nenhuma dessas vestimentas condiz com a vestimenta do que os bandeirantes realmente usavam. Segundo o relato, segundo vestígios históricos, os sertanistas eram pessoas muito, vamos dizer assim, rústicas, né? Alguns deles, pessoal, nem o português direito falavam mais a língua dos indígenas, né? Eles conseguiram indígenas para alguns deles, né?
Porque tinha aquela relação. Alguns indígenas odiavam e temiam os bandeirantes, porque os bandeirantes, algumas bandeiras capturavam esses indígenas. Outros, pessoal, viveram muito tempo com esses indígenas. Então, nem o português direito sabia falar, falava o tupi, tá certo? Então, assim, as vestimentas eram bem simples, eles eram bem rústicos. Essas imagens aqui desses bandeirantes bem vestidos, com essas botas, coisas todas, é uma nova versão que os paulistas deram a esses bandeirantes como forma de torná-los os seus grandes heróis. Muito bem, galera. A descoberta do ouro vai ocorrer no século XVII. Cuidado com isso aqui. Desde o século XVI, ali na região de São Vicente, de São Paulo, ali aquela região, já havia encontrado vestígios de ouro. Beleza? Mas a gente chama o ciclo do ouro a partir do século XVII, com a descoberta do ouro na região de Vila Rica. O ouro, pessoal, esse primeiro tipo de ouro encontrado vai ser chamado ouro de aluvião. Por que ouro de aluvião? Foi ouro, pepitas encontradas misturadas a cascalhos nas margens dos rios. E quando o sol batia, alumiava, né, eles diziam. Por isso também que eles associaram esse ouro e deram o nome de ouro de aluvião. O local encontrado era nos leitos dos rios. Posteriormente, pessoal, com a escassez, quando acaba o garimpo ali, quando não é achado de forma mais facilitada, em abundância esse ouro, as margens dos rios, começa assim, então, o garimpo nas regiões subterrâneas, os garimpos subterrâneos. E aí é preciso receber uma leva de escravos africanos vindos da Costa do Ouro na África, porque eram escravos especializados em trabalhar na exploração desse ouro subterrâneo. Portanto, esses escravos vão ser bem mais caros, porque são especializados. Mas nesse primeiro momento era muito fácil, pessoal, você explorar o ouro. Bastava você ter uma bateia, que era uma espécie de peneira artesanal, e ali você garimpava o seu ouro às margens dos rios. Por isso, diferentemente dos engenhos, que poucos ficaram ricos, a sociedade do ouro, muitas pessoas vão ter a chance de ficarem ricas, porque a exploração do ouro no primeiro momento era muito fácil, ela é relativamente fácil. A mão de obra empregada vai ser exclusivamente escrava, negra, não vai ter indígenas, pessoal, tá certo? Pode ter um caso ou outro, mas não era comum. Comum era da escravidão negra, porque eles sabiam essa técnica de garimpo, né? Muito bem. Bom, diante de tudo isso, a coroa portuguesa, pessoal, ela vai buscar organizar, né, toda aquela bagunça que tinha se instalado ali, pessoal, na exploração do ouro. A coroa portuguesa precisa organizar aquilo tudo ali. Então, eles vão criar a chamada Intendência das Minas, que eram órgãos, pessoal, um órgão implantado na região das Minas, que tinha como objetivo fiscalizar e organizar esse garimpo. Toda a região que era encontrado ouro eram chamadas de datas. Essas datas eram divididas em lotes, tá certo? Esses lotes, pessoal, eles eram leiloados entre pessoas que se interessavam em garimpar naqueles lotes. Um lote ficava para quem havia descoberto ouro naquela região, outro lote ficava para uso exclusivo da coroa portuguesa e o terceiro era leiloado, tá certo? Muito bem. A coroa portuguesa ela vai criar um imposto chamado quinto. Vocês já ouviram falar um ditado quinto dos infernos? Então surge daqui. Por quê? Todo o ouro encontrado, é certo, pessoal, precisava ser levado para a casa de fundição, onde esse ouro vai ser derretido, retirado um quinto do ouro, tá certo? Retirado, e o que ficava, o restante, era transformado em barra, que recebia o carimbo da coroa portuguesa e aquele ouro estava legal para ser comercializado, tá certo? Então, o garimpeiro, o minerador, além de ter que pagar o imposto do quinto, que era a retirada da quinta parte do ouro, né? Ainda ele tinha que ceder um lote seu para a coroa portuguesa explorar, tá certo, pessoal? Não vai demorar nada para começar aqui o contrabando de ouro para a Europa, com as imagens dos santos falsos chamados. Deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês aqui. Rapidinho, viu? Só que aqui, ó, o santinho do pau oco, né? Os mineradores vão começar a encomendar imagens enormes de madeira em que o dentro era oco, eles colocavam a pepita de ouro, porque Portugal, a partir do momento que implanta a casa de fundição, vai proibir a circulação de ouro em pó e pepita, só poderia circular ouro em barra.
Então eles pegavam esse ouro em pepita ou em pó, colocava dentro dessas imagens e exportava para a Europa sem pagar o quinto. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Desconfiando de tudo isso, a coroa portuguesa vai aplicar a devassa. O que foi a devassa? Anotem aí, porque eu não coloquei no esqueminha, mas anotem. O que foi a devassa? A devassa, pessoal, seria fiscais investigando, comparando o que os mineradores tinham em propriedades e o que eles estavam pagando em impostos. Então fez uma devassa mesmo, uma investigação na vida desses mineradores. Quando fizeram isso, descobriram que o que eles tinham não condizia com o imposto que eles estavam pagando. E aí então a coroa portuguesa vai organizar a chamada derrama. O que seria essa derrama? A coroa portuguesa deu um prazo para esses mineradores pagarem, entre aspas, o imposto do quinto, o quinto que eles supostamente deviam. Se eles não pagassem, no dia da derrama, todas as suas propriedades seriam confiscadas pela coroa portuguesa, casas, zonas mineradoras e escravos, né? Então, para evitar a derrama é que vai nascer o movimento do quê? Da Inconfidência Mineira, né? Vocês viram na outra aula que eu coloquei, espero que vocês tenham assistido, porque é uma sequência. Na outra aula que eu coloquei para vocês, vocês viram que eu coloquei lá as revoltas coloniais nativistas e separatistas. E aqui a gente vai ver Inconfidência Mineira, pessoal, como revolta separatista. Por quê? Porque os mineradores não queriam passar pela aplicação da derrama. E eles queriam que separar o Brasil de Portugal, né, para acabar com essa opressão de impostos que a coroa portuguesa estava aplicando, beleza? Então, o que é que vai acontecer? A divulgação da aplicação da derrama vai levar à revolta do povo, que lá na frente a gente vai ver, vocês já estudaram, aliás, comigo, que foi Inconfidência Mineira, tá certo? Tudo isso, o quinto se transformou, o pagamento do quinto, porque observe, pessoal, o minério é um bem não renovável. Chega um momento que acaba, que fica escasso, e a coroa portuguesa queria manter a mesma arrecadação de impostos. Tá certo? Por isso o quinto dos infernos era um verdadeiro inferno esse imposto para os mineradores. Tá certo? Então, alguns realmente haviam sonegado, haviam feito contrabando, outros é porque a sua zona de mineração havia diminuído mesmo o achado do minério, porque o ouro é um bem não renovável, né? Enfim, vamos lá. A casa de fundição, como eu vou mostrar para vocês, tinha o objetivo de fazer isso aqui, pegar o ouro em pepita e em pó e transformar como é que dizem, nessas barras, tá vendo? Aqui ao lado direito vocês estão vendo uma bateia, uma espécie de peneira que selecionava o ouro do cascalho. Muito bem, pessoal, mais na frente, em 1734, pessoal, a gente vai ver a descoberta de diamantes na região do Tijuco. Hoje a cidade de Diamantina, né? E aí vai ser também criada a Intendência do Diamante, assim como foi criada a Intendência das Minas. Só, pessoal, que aqui não tinha como você derreter o diamante para tirar o quinto, para tirar o imposto. Então, aqui o contrabando foi muito forte. A coroa portuguesa não teve controle sobre a exploração de diamantes, né? Então, eles faziam o seguinte, a coroa portuguesa tentando controlar essa exploração dos diamantes, as terras vão ser arrendadas para homens de confiança da coroa portuguesa, como, por exemplo, João Fernandes de Oliveira, que vivia que vai dar, né, lembra, quem já assistiu ou leu Sheik da Silva vai lembrar. Ele controlava essa região que foi descoberta ouro, só que era um controle entre aspas, não tinha como, né? Se eu falasse que tinha achado só 300 pedras, exemplos de diamante, aí quem sou eu, né? Enfim, era aquilo, ele não tinha como me cobrar a mais, porque não tinha como tirar esse imposto. Então ficou muito mais difícil a cobrança de impostos. E aqui eu vou mostrar para vocês agora as imagens que mostram a riqueza e a grandiosidade que essas regiões vão representar. Igrejas todas elas feitas de banhadas a ouro, pessoal. Só que a gente tem também uma outra perspectiva desse momento chamado falso Fausto. O que é o falso Fausto? Fausto é riqueza, a falsa riqueza. Apesar de toda essa riqueza, pessoal, a maior parte do ouro encontrado no Brasil não ficou no Brasil. Era mandada para Portugal.
com o quinto, né? E com os lotes de terra, as datas que ficavam só para a coroa portuguesa. Mas esse ouro também não ficou em Portugal. Esse ouro foi para a Inglaterra, porque a Portugal estava endividada com os ingleses. Então, pessoal, a maioria da população vai continuar na miséria, pobre. Por quê? Porque apesar de ser uma região muito rica, o ouro, a riqueza não era bem distribuída, não ficava aqui no Brasil. Os colonos só sabiam ser cobrados, só pagavam impostos, mas nenhum desses impostos era revertido para benefício dos colonos, então as pessoas continuavam, em maioria, na grande miséria, tá certo? É o chamado falso Fausto. Nesse momento também a gente vai ver o aparecimento do Aleijadinho, né? Que vai inaugurar no Brasil a chamada técnica barroca, né? Que ele decorava várias igrejas, ele esculpia várias obras assim com a técnica do sabão, né? Então, Aleijadinho vai ser um destaque do Brasil Colônia no aspecto cultural nesse momento, né? A Igreja Católica ainda vai dominar os meios de comunicação e de intelectualidade ainda nesse momento do Brasil Colônia. Galera, assim como outro vídeo, eu tô deixando para vocês algumas questõezinhas aqui para vocês irem resolvendo, ó, tá certo? Para vocês irem testando de várias bancas, peguei as bancas mais tensazinhas para vocês irem resolvendo, testando seus conhecimentos e a gente vai tirando a dúvida no decorrer das nossas aulas. Um beijão, espero ter ajudado. Estudem, a data do Enem não foi mudada, estudem, que a gente vai se encontrar logo logo. Um beijo e até mais.